Oi, gente, bem-vindos ao Tarot de Hathor. Eu sou a Camila e eu te ajudo a se conectar com a sua essência e a viver a sua melhor versão através do tarot. E hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês de alguns tópicos que a gente precisa observar antes de adquirir o nosso primeiro baralho de tarot. Essa não foi a minha experiência, tá, gente? Porque, como eu já contei para vocês em um outro vídeo, o baralho de tarô, né, que eu comecei a aprender, foi um baralho que chegou até mim, né, de uma forma aí muito diferente, muito misteriosa, né? Mas eu sei que a maioria das pessoas que se interessam e que vão começar a estudar o tarô, elas querem escolher o seu baralho, né? Então foi pensando nisso que eu trouxe essas 8 dicas aqui para falar para vocês sobre como a gente pode facilitar esse processo de escolha, né? Porque tem algumas questões aí que são interessantes da gente estudar, da gente observar com um pouco mais de atenção antes da gente já, né, buscar o nosso baralho de tarô, principalmente para quem está aprendendo, certo? Por quê? Porque o baralho que a gente escolhe para iniciar o nosso estudo é aquele baralho que vai nos influenciar durante toda a nossa vida de tarólogo, né? Assim, por mais que a gente tenha outros baralhos depois, com outros desenhos, né, com imagens diferentes e tudo mais, aquele primeiro baralho, quando a gente começa a estudar, ele é a nossa primeira referência, né? É a primeira referência de tudo. É como se fosse, vamos dizer assim, na nossa vida, nosso pai e nossa mãe, né? Depois a gente vai tendo outras referências, né? Aí a gente tem amigos, a gente tem professores na escola, né? A gente tem as pessoas que a gente admira, mas os primeiros são os pais. Mesma coisa o tarô, né? Então, assim, esse primeiro tarô que a gente escolhe, ele é como se fosse nosso pai e nossa mãe no estudo do tarô. Ele vai servir como referência e como base, né, para todos os outros estudos que a gente for fazer depois, tá bom? Então, eu até anotei algumas coisas aqui para poder falar para vocês, para eu não esquecer, porque senão eu vou viajando, vou falando de outros assuntos, né? E eu quero deixar esse assunto bem assim direto, né, e bem objetivo para vocês, para poder facilitar mesmo a vida, tá? Então, só para a gente começar dando um contexto, por que que eu resolvi escolher aqui algumas questões para poder trazer para vocês, né, para a escolha do primeiro baralho de tarô. Primeiro, por quê? Porque os baralhos têm muitos tipos diferentes, muitos mesmo. Assim, eu nem cheguei a pesquisar quantos, mas eu sei que tem muitos. Tem estilos, né, de baralhos muito diferentes. Cada baralho, cada desenho, cada artista, né, ele coloca ali um pouco do seu estudo, um pouco da sua experiência, né, naquele baralho, naquele desenho. Então, as imagens podem ser muito diferentes umas das outras, né? Até mesmo o sistema de interpretação das cartas também de um tarô para o outro pode ser diferente, como por exemplo, né? Eu falei do quando eu falei para vocês dos baralhos mais conhecidos atualmente, né? Que são 4, o tarô de Marsella, o Rider-Waite, o Thoth e o mitológico, né? O tarô de Thoth, por exemplo, ele é um tarô muito mais baseado na cabala, né? Nos estudos da cabala, que é tudo, assim, tem várias interligações, né? Com outras ciências esotéricas,
né, com a numerologia da Cabala mesmo, né, com os símbolos que são próprios dos conceitos cabalísticos, né, alguns outros arquétipos relacionados à astrologia, à mitologia, né, aos deuses egípcios, enfim, há um monte de coisa. Então, assim, é uma mistura de símbolos ali, né? É um baralho muito rico, né? Mas eu, pessoalmente, né, não é um tipo de baralho que me atrai, né? Talvez por, né, meu pai e minha mãe ter sido o tarô de Marsella, que é esse daqui, né? Que é o mais tradicional de todos, são os desenhos, assim, mais fiéis, né? Aos desenhos históricos, né? Aos relatos históricos do tarô. Então, quando eu conheci esse baralho de Tote, por exemplo, né, que eu tô dando exemplo para vocês, eu não me identifiquei, porque eu olhei para aquelas figuras e eu não consegui reconhecer ali os arquétipos da jornada do louco, né, representados aqui nos arcanos maiores do tarô de Marsella, por exemplo, né, eu não consegui ter essa conexão. Mas para uma pessoa que ela tem, né, um estudo esotérico mais aprofundado, que também não é o meu caso, viu, gente, né? Eu conheço pouquíssimo, pouquíssimo mesmo, assim, uma coisa ou outra, porque eu sempre estudei o tarô no sistema simbólico, né? No sistema de realmente interpretação das figuras, das cores, né? Da identificação dos arquétipos, do que aquela cena tá falando pra gente, né? Em qual momento de vida que a gente pode encaixar aquilo que o arcano tá dizendo. Então eu sempre estudei muito mais voltada para essa vertente simbólica, até assim, muito pela minha formação mesmo de psicóloga, né? Porque dentro da psicologia a gente trabalha muito essa questão da simbologia, das representações, e, e aí eu já tive essa tendência da psicologia de também olhar para o tarô dentro dessa vertente, tá? Mas isso não significa que o outro sistema, né, de interpretação esteja errado, né? Não está. Ele está certo também dentro dos conceitos ali, dentro, né, daquela linguagem específica, tá? Mas no meu caso, eu me identifico muito mais, né, com a estrutura simbólica, né, com esse sistema simbólico que conversa muito mais comigo do que o sistema cabalístico, né. O tarô mitológico também, né, que eu falei para vocês em um outro vídeo, que é uma história à parte, assim. É um tarô bem bonito, né, ele tem figuras muito bonitas e ele conta as tragédias mitológicas mesmo, né? E ele é um tarô que ele foi muito baseado, né, na mitologia, então ele também não tem, assim, não é que não tem, ele tem a ver, mas é muito difícil fazer a correlação direta da interpretação do tarô mitológico com um tarô tradicional, né? Um tarô, por exemplo, baseado na estrutura do tarô de Marsella, né? A gente vai ver também muitas coisas, assim, que precisa ter a ver, né? Vamos dizer assim, precisa não, né? Parece obrigatório, mas, assim, que favorece, né? Quando a gente consegue fazer um trabalho de percepção, né? Daquilo que se identifica conosco. Facilita bastante, né? Então, por isso que eu também resolvi trazer, porque hoje em dia, né, a gente tem muita informação, a gente tem muitas possibilidades, muitas opções, né, dos estilos de tarô e tudo mais. Então, é mais para ter aí né, um norte, aí para ter uma orientação de por onde seguir.
tá? Eu demorei muito para conhecer toda essa variedade de tarôs e de possibilidades, porque como eu contei para vocês, eu recebi esse baralho em 2002, tá? E eu fui começar a estudar ele em 2004. Na época a gente não tinha internet, né? Não tinha essa facilidade de acesso às informações como a gente tem hoje. E então eu fiquei muito tempo só estudando o tarô de Marsella mesmo, né? Então eu procurava livros, eu procurava referências que tinha como base, né, de estudo esse tarô específico, tá? E eu peguei alguns livros, né, no começo, quando eu comecei a estudar, que falavam um pouco, né, dessa abordagem mais esotérica, né, que, assim, visa mais um desenvolvimento até mesmo espiritual, né, aprofundar a sua conexão espiritual com o tarô e tudo mais. Mas a maioria, né, dos livros que eu consegui encontrar era direcionando mesmo para o sistema simbólico, né, que a gente pode aplicar mais, é mais aplicável na nossa vida, né, que a gente pode utilizar de diversas maneiras. Aí você é que vai direcionar, você que vai escolher, né, a maneira como você pode utilizar o tarô. E lógico, né, que a gente também pode utilizar o tarô mesmo utilizando a abordagem simbólica para o desenvolvimento espiritual, né? O espiritual não no sentido de seguir uma religião, mas espiritual no sentido de se conectar, né, com a sua espiritualidade, né? De trazer respostas que você muitas vezes busca na materialidade, não encontra, né? Então a gente pode utilizar o tarô dessa forma também, né? E aí o que eu tava falando é o seguinte, né? Como quando eu comecei não tinha tanta variedade, eu não tinha essa facilidade, eu não precisei passar por esse processo de escolha. Mas eu vejo que, por exemplo, as pessoas que vêm me perguntar, né? Poxa, cara, eu tô querendo estudar tarô, o que que você me indica? Como é que eu faço? Porque tem um assim, tem um assim, tem um lá, outro aqui, outro, né? De outro jeito, um de outra cor e tudo mais. E aí eu vi que isso realmente acabava se tornando um empecilho, porque a pessoa ficava muito confusa e não sabia que direção seguir, né? Então, estou trazendo aqui para vocês essas dicas, né, esse direcionamento, assim, para ser usado como se fosse um GPS mesmo, entendeu? Nem hoje a gente tem a facilidade do celular, da internet e tudo mais. É muito mais fácil a gente chegar no nosso objetivo com o GPS do que sem, né? Então foi nesse intuito que eu pensei em fazer esses tópicos aqui para poder facilitar a vida de vocês. Outra coisa, depois que a gente já está um pouco mais familiarizado com o tarô e depois que você já deu esse primeiro passo, né, na aprendizagem, aí você vai conhecendo outros, né, e você vai fazendo adaptações, você vai associando, né, tem alguns baralhos, por exemplo, vou pegar aqui, eu tenho esse aqui, ó, que eu gosto muito, eu ganhei também, vou tentar aproximar um pouquinho aqui para vocês verem a carta. É uma carta pequena, ó, tá vendo? Que ele é um mini tarô. Eu adoro esse. Esse é o tarô dos gatos pagãos. É um tarô importado, ele não é brasileiro, ele não é de editora brasileira. Eu não vou saber falar o nome do autor desse aqui para vocês, mas é um tarô muito bonitinho, que eu gosto muito. E como eu já falei para vocês, eu gosto bastante de gatos, né? Olha só que belezinha. Deixa eu mostrar. A carta do carro, olha.
Acho que dá pra ver bem, né? Dá pra ver? Ó, o gatinho aqui em cima do carro. 2 pavões aqui, né? No lugar dos cavalos, muito legal. Esse tarô, eu gosto muito dele, né? Desde que eu vi esse tarô pela primeira vez, eu já quis comprar. E aí eu comentei com uma amiga minha, né? Eu falei, ai, olha esse, que bonitinho. Ele é miniatura, ele é pequenininho e tal, e tem o desenho dos gatinhos. Aí eu fiquei doida, né? Aí minha amiga, ela me deu de aniversário. Eu adorei, né? Com toda certeza que eu adorei. Só que vocês podem ver que, assim, ele tem o desenho dos gatinhos, né? Os desenhos diferentes. E ele muda um pouquinho as figuras do Rider-Waite, né? Que nem aqui, ó. É uma rainha de copas, né? Que esse baralho dos gatos, gente, ele é baseado no Rider-Waite, né? Onde todas as cartas dos arcanos menores, elas têm uma figura, tá? Não é um número só, que nem aqui, ó. Que nem no tarô de Marsella, tá vendo? Esse aqui é só o número, né? 10 de copas são 10 copas, né? No Rider-Waite, não, né? A gente tem aqui uma carta temida, 3 de espadas, né? No Rider-Waite, todos os arcanos menores, né? Os números, eles têm uma figura representativa. Então, esse dos gatinhos aqui, ele seguiu, né? Esse padrão do Rider, tá? Do Rider-Waite. E é bem legal, ó. Tem algumas figuras que são bem parecidas. Olha a torre, gente. O gatinho caindo lá, ó. É muito legal, esse baralho eu adoro. Ele é muito lindo. Mas tem alguns detalhezinhos que mudam. Então, por exemplo, para quem tá aprendendo agora e pegar um baralho desse, né? Assim, muito diferentão, né? Ou vai seguir o seu estudo do tarô baseando-se por outro sistema, né? De estudo, de interpretação e tudo mais, como eu falei antes. Ou senão vai ficar muito confuso, né? Para depois você pegar, por exemplo, né? Um tarô como esse e você fazer a identificação e a associação rápida daquele arcano. Por que esse direcionamento, né, gente? Para que o estudo fique mais fácil, né? Fique mais fluido, fique mais natural, fique mais, assim, que você consiga evoluir nos seus estudos, desenvolver o seu estudo de tarô, né? Sem sofrer tanto, né? Porque às vezes, assim, essa é uma dificuldade também de muitas pessoas que têm muita vontade de estudar o tarô, mas acaba ficando até com medo. Por quê? Porque, primeiro, que o baralho já tem 78 cartas, independente de qual você escolher, certo? Já é carta pra caramba. Só que, assim, a gente tem uma metodologia, uma didática para poder estudar o tarô de forma segmentada, né? Então, você não vai decorar todas as cartas, né? A gente estuda segmentadamente, para depois, passo a passo, a gente vai acumulando essas etapas e para juntar tudo no final, né? Então, quando a gente escolhe um baralho de tarô que tem mais a ver com você, sabe? Que, tipo assim, você se identifica, você gosta das figuras, você gosta de olhar para aqueles desenhos, né? Você se sente ali representada naqueles desenhos. O seu estudo vai ficar muito mais fácil, muito mais gostoso, né? Porque você vai querer pegar aquele baralho a todo momento, você vai querer pegar aquele baralho todo dia, para você poder estudar um pouco por dia, né? E o estudo em si, ele vai ficar uma coisa gostosa, vai ficar uma coisa leve, né? Porque é como se você estivesse ali
descobrindo coisas novas a todo momento, né? E essa sensação, gente, assim, de estar sempre descobrindo uma coisa nova a todo momento com o tarô, eu vou dizer para vocês que não acaba. Essa é, assim, esse é um dos segredos, né, assim, do tarô, que justamente é, assim, a gente nunca vai saber tudo, né, que assim, esse fator é, pelo menos para mim, né, é o que me motiva, né, é o que, assim, me deixa sempre empolgada com o tarô, porque essa novidade nunca acaba, né, nunca acaba. É o que eu falei, né, o tarô é um livro de páginas soltas, e ele mostra ali a realidade da nossa vida do jeito que é, né? Com contradições, com conflitos, com dúvidas, enfim, com tudo, né? Mas ele nos orienta, ele nos ajuda a direcionar. E aí, quando você tem, né, um instrumento, né, que é esse baralho, que você se conecta com mais facilidade, aí é sucesso na certa. Bom, vamos lá. Então, a primeira dica, né? Já falei um pouquinho sobre isso aqui, né? De uma forma meio aí subjetiva, mas eu vou falar declaradamente. Pesquisar, né? Pesquisar a respeito do baralho que você tem interesse. Então, vá nas lojas, né? De produtos esotéricos, onde vende os baralhos. Procura na internet, procura as figuras, né? Procura ver as figuras na internet, né? Não só a caixinha do baralho, né? Porque às vezes a gente procura para comprar, aí vem aquela foto com a caixinha do baralho e tal. Procura imagens, né? Das figuras, para você olhar para as figuras, para você ver se você se identifica com aquelas figuras, se aquela imagem ali, né? Ela diz alguma coisa para você ou não. E aí, assim, procurar saber, né, em que tipo de metodologia, de sistema interpretativo aquele baralho está baseado. Porque, por exemplo, gente, os baralhos tradicionais, né, que, que são os baralhos fiéis, assim, né, a metodologia simbólica, lá do século XIV, né? Na verdade, a história vem de bem antes, né? Mas os relatos que a gente tem, que são mais precisos, é a partir do século XIV, lá da Itália, depois na França, né? Também se popularizou. O mais fiel é esse daqui, o tarô de Marsella, tá? Que aí eu não vou entrar nesse mérito agora, gente, mas existe uma diferença evidente, né, assim, do tarô de Marsella para o tarô do Rider-Waite, que é a troca de número do arcano da força com o arcano da justiça, tá? No tarô de Marsella, a justiça é número 8 e a força é número 11. No tarô do Rider-Waite, a força é número 11, é número 8, aliás, e a justiça é número 11, tá? Por quê? Porque o Arthur White, quando ele estudou para ele fazer esse tarô, ele era estudioso esotérico, ele era estudioso da cabala e tudo mais, e nos estudos dele fazia mais sentido ele colocar o arcano da justiça no meio do baralho, né? Por isso que ele trocou com o número 11 e o arcano da força, né? Que fala sobre a gente usar a nossa inteligência, né? Usar a nossa habilidade, a nossa afetuosidade, a nossa habilidade, assim, no termo de inteligência emocional mesmo, para lidar com os nossos instintos, né? Que é a carta da força, como número 8.
né? Porque tinha a ver com a associação da simbologia do número na numerologia cabalística e tudo mais. Mas isso daí é uma longa história, gente. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, né? Por quê? Porque eu, por exemplo, né? Eu uso os dois baralhos do mesmo jeito, né? Por quê? Porque o número do arcano, para mim, né? Na hora que eu vou fazer as minhas leituras, se a justiça é número 8 ou número 11, né? A minha interpretação vai ser a mesma, de acordo com a leitura ali, de acordo com o método de leitura que eu estou utilizando, né? De acordo com a pergunta que foi feita pro tarô, né? Porque para mim essa questão do número não vai influenciar em nada, né? A gente pode interpretar do mesmo jeito, né? O meu método interpretativo, né? O que eu uso é o simbólico, porque é o que faz mais sentido para mim, no sentido de eu trazer mensagens, né? Tanto para mim, né? Lógico, né? Para o tarô trazer mensagens para mim, ou se não para os meus consulentes, para que eu ajude no desenvolvimento pessoal deles, né? Para que eles encontrem realmente a própria essência, né? Que o Jung chamaria de processo de individuação, né? Ele fala que a gente faz essa jornada do louco, né? Essa jornada do herói para realizar a nossa individuação, que é o quê? É o desenvolvimento pessoal, né? O nosso desenvolvimento máximo na nossa vida humana aqui, né? Que seria um encontro com o self. E aí o que ele chama de self, né? Que é um conceito bem psicológico, é justamente a nossa essência, né? É a nossa verdade, é o nosso propósito, é a gente descobrir o que a gente está fazendo aqui nesse planeta, né? A gente veio aqui para fazer o quê? Para oferecer o quê para as pessoas, né? Para multiplicar o quê, tá? Então é basicamente isso. Então, na minha interpretação, tanto faz se a justiça é número 8 ou número 11, né? Eu gosto muito mais, né, dos tarôs que se baseiam na, na numeração tradicional do tarô de Marsella, tá? Eu gosto muito mais, porque eu acho que eu aprendi desse jeito, né? Mas quando eu tive contato, né, com esse daqui, do White, assim, não tive problema nenhum em usar, né? Até porque esse daqui é o baralho que ele é de mais fácil entendimento, né, interpretação, para quem está iniciando, justamente porque ele tem essas figuras, ó, nos arcanos menores, né? Esse aqui é um 9 de paus, por exemplo, que no tarô de Marsella, é assim, né? Só tem o naipe aqui e o número de figuras conforme o número, tá? Então fica bem mais difícil. Mas é só essa observação, tá? Que mais? Então, essa pesquisa, gente, é importante para isso, né? Para você saber qual é a história desse tarô, aí olhar as figuras, enfim, buscar, né? Esses pontos aí, esses pontos de identificação, certo? E sentir, lógico, né? Identificação para quê, né? Para você sentir com qual você se conecta mais, obviamente, né? Bom, a segunda dica, então, é a sua conexão pessoal com o baralho, né? Tem um pouco a ver com conhecimento? Tem, né? Vocês vão perceber que uma dica meio que se encaixa na outra, né? Mas a conexão pessoal é uma coisa de assim, pela internet fica um pouco mais difícil, né? Você, assim, sentir, né? Essa conexão.
É legal de você ir numa loja, né, de artigos esotéricos que tenha, né, o baralho de tarô e tal, para você poder olhar o baralho, né, para você pegar, ver de que material que é, que nem ó, esse aqui é mais novo, né, esse aqui é bem brilhante, ó, tá vendo? Ele é um tipo de papel diferente, né, você vê as costas dele, se você gosta, né, ó, esse daqui meu, que é o meu primeiríssimo, deixa eu pegar outra figura, aqui a papisa, ó. Ele também, ele tem um brilhinho, mas é menos, ó, tá vendo? Que ele é mais fosco. Ele é de papel, né? Ele é mais simplesinho, ele já está todo amarelado, porque ele é bem velhinho, né? Ele já deu umas estragadinhas, eu arrumei. Mas essa coisa de você pegar, de você sentir, de você, né, pegar o baralho na mão, sabe? De você sentir ali o cheiro da tinta, sabe? Essa coisa também, né, é uma dica legal para vocês começarem essa exploração aí, né? De conhecer, de procurar ver as cores, né? Quais as cores que você, assim, se identifica, sabe? Qual é a sensação que você tem quando você pega um baralho ou outro, né? Que nem, por exemplo, esse daqui que eu tenho do White, ele é uma edição especial. É uma edição especial de 100 anos do baralho Rider-Waite. Foi lançado em 2009. Porque, se eu não me engano, o baralho é de 1909. Então, 2009 fez 6 anos. Fez 100 anos. E eles lançaram essa edição comemorativa do centenário do baralho. Então, ele tem umas figuras com umas cores um pouquinho mais apagadinhas, né? Como se tivesse desbotado. E eles fizeram de propósito, né? Porque se você for pegar um baralho do White original, ele tem as cores mais vivas do que esse meu aqui. E a parte de trás aqui também é diferente, né? É outro desenho aqui nas costas do baralho, tá? Então, tem tudo isso, né? Que você vai sentindo, o tipo de desenho, né? O padrão da carta. Tudo isso são coisas que ajudam você, né? A se conectar, a você sentir, né? O que que aquele baralho ali, ele traz para você, né? E aí você começa a identificar quais são as suas preferências, né? Se você gosta mais de um baralho mais tradicional, mais antigo, né? Que nem esse meu aqui. Deixa eu pegar uma outra carta também. Vocês estão cansados de ver o mundo já, né? Vou pegar um cavaleiro de ouros aqui, ó. Né? Aí vocês vão saber se vocês gostam mais de um baralho assim mais tradicional, com essas figuras mais antigas, ou se você gosta de um baralho mais moderno, né? Com desenhos mais assim em 3D, que tem uns baralhos bem bonitos, né? Com uns desenhos assim que parecem umas fotos, sabe, das pessoas, é muito legal. Ou se você prefere um tarô que é abstrato, né? Por exemplo, né? Tem alguns tarôs que ele tem a estrutura de tarô, mas, por exemplo, no lugar dos arcanos maiores, né? E até dos menores também, em vez de ter o desenho mais tradicional, assim, ou uma referência, né? Ao desenho tradicional, ele tem um desenho completamente diferente, né? Por exemplo, eu vou chutar, né, gente? Porque eu não tenho nenhum desses muito abstrato, assim, porque eu não me conecto, né? Mas, às vezes, as pessoas gostam muito. Por exemplo, na carta do mundo, em vez de ter o mundo, tem uma borboleta, né? Porque fala da transformação, mudança de fase, tudo mais, né? Aí tem outras representações, mas aí que você precisa também se dedicar a estudar os outros tipos de símbolos, né? Bom, seguindo então para a terceira dica, né?
eu já falei um pouquinho, como eu falei, uma dica vai encaixando na outra, né? O estilo artístico de cada tarô. Que é isso que eu tava falando antes, né? Se você gosta de um mais tradicional, mais antigo, de um mais moderno, de um mais abstrato, de um que tenha os desenhos de animais, que nem esse meu aqui só tem de gato, né? Mas tem outros que tem de todos os animais, né? Tem um de gato que é só gatinho branco. Falar em gatinho branco, ó que bonitinho. O rei de copas. Belezinha, ó. Eu sou apaixonada nesse tarô. Adoro demais ele, dos gatinhos. Ele é muito lindinho, né? Então, esse estilo, né? Vê aí o estilo artístico que você se identifica mais, né? Eu sou uma pessoa mais tradicional, talvez porque, né? Quando eu comecei a estudar, o tarô que chegou para mim foi esse, né? E eu fiquei muitos anos só com esse. Muitos anos mesmo, né? Assim, eu desenvolvi todo o meu estudo, eu atendia, né, os meus consulentes só com esse tarô durante muitos anos, né? Depois que eu fui começar a ter acesso a outros diferentes e fui começar a entender a diferença entre eles e tudo mais. Mas hoje, gente, tem uma infinidade, né? Deixa eu ver aqui mais que eu... claro, né? Lembrando que, né, tudo isso como eu falei, né? Esse primeiro baralho, ele vai servir para você como uma referência. Então, esses tópicos, né? Todas essas dicas que eu tô dando, é justamente por quê? Porque a todo momento você vai estar olhando para aquelas figuras, você vai estar mexendo com aquele baralho para você estudar, para você fazer para você, né, fazer os seus exercícios lá com o tarô. Então é bastante importante que você goste, né, que você olhe e veja que realmente aquelas figuras elas conversam com você. O quarto tópico, né, a quarta dica. Então a quarta dica, gente, é o significado pessoal, né? Por exemplo, este tarô aqui do gatinho, pra mim, né? Esse pra mim, ele tem um significado pessoal, por quê? Porque eu gosto muito de gato, né? Sempre tive gato a vida inteira, sempre convivi com gatos, então assim, tenho muita identificação e muita afinidade com gatos, né? Então esse aqui, quando eu vi, nossa, eu fiquei enlouquecida, que eu queria um desse, de qualquer jeito, né? E isso é uma coisa legal, porque, assim, você sente, né, aquela vontade de pegar aquelas figuras, de descobrir os detalhes, sabe? De saber, né, qual é a história que se passa ali naquele desenho. Então, essa conexão pessoal é muito legal de você observar, né? E aí, assim, geralmente, né, quando você olha uma figura, né? Você olha uma imagem de um tarô e você automaticamente você se sente atraído, né? Você quer ver mais daquela imagem, você quer ver mais daquele estilo ali, é porque realmente aquele tipo de figura, né? Aquele tipo de representação, ele teve uma conexão com você ali, né? Com alguma coisa que é importante para você, né? E aí é legal, né? Porque já é um sinal de que esse baralho ele pode funcionar muito bem para você. A quinta dica, então. Quinta dica. Energia e intuição, né? Essa dica, gente, ela pode valer para todas as pessoas, mas tem muitas pessoas que não têm tanta facilidade de fazer uma leitura energética, né? Ou perceber a própria intuição, porque não tem esse exercício ainda, né? Já falei também
num outro momento, que a nossa intuição a gente pode trabalhar, a gente pode desenvolver ela, né? Essa dica fala de você realmente sentir a energia do baralho, né? De você se conectar, fazer uma conexão um pouco mais profunda com aquelas imagens, com aquele baralho que mais te atraiu, sabe? Que mais despertou a sua curiosidade, que você mais gostou das figuras, do estilo de desenho ali, né? Para você fazer essa leitura, né? Ou você pode pegar o baralho na mão, né? Se você estiver numa loja, lógico, né? Em algum lugar assim, se concentrar por alguns segundos, né? Sentir ali qual é a energia que tá fluindo, né? Daquele baralho para você. Ou se for pela internet, pegar algumas imagens desse baralho que você gostou e fazer uma breve ali mentalização, né? Fechar os olhos, respirar fundo, né? Imaginar aquela imagem em tamanho grande na sua frente, né? Para você sentir o que que é aquele desenho, né? O que que é aquele estilo, ele passa de energia para você, tá? Então, essa também é uma forma, né? De você identificar. A sexta dica, gente. Sexta dica é se o baralho ele vem com um livro de explicação, né? Pode ser um livretinho pequeno, às vezes tem alguns baralhos que a gente compra nessas lojas de produto esotérico que vem um caderninho pequenininho assim dentro da caixinha mesmo, ou tem alguns baralhos que são mais caros, né, mais chiques e tal, que ele vem com um livro explicativo mesmo, né, falando um pouco da história do baralho, daquela, né, daquela versão ali, né, do tarô, explicando um pouquinho da interpretação das cartas, qual é a metodologia, né, que aquele baralho segue de interpretação. Então, esse detalhe, né, de ter o livreto explicativo ou se o baralho vem com um livro mesmo explicativo, é interessante porque com o livro, né, você pode ter várias informações ali que só olhando para o baralho você não consegue. Você não consegue descobrir, né? Você não consegue decifrar. E aí, por ali, você vai ver se aquele baralho, né? Aquele tarô, ele tá alinhado com o tipo de estudo que você quer seguir, né? Com o tipo de sistema filosófico que você quer aplicar nas suas interpretações do tarô, tá bom? Então, isso também é um fator que facilita bastante. Outra coisa, gente. Eu tô olhando a próxima dica já, mas eu lembrei. Com respeito ao livrinho de instrução, o que que acontece? Ele tem ali também a forma, né, o tipo de abordagem, de interpretação, né, e quais são os direcionamentos, né, que ele dá ali para a interpretação das cartas. Essa informação do livrinho, ela pode ser, assim, determinante na sua escolha, né? Porque de repente você achou um baralho muito bonito e tal, não sei o quê, e aí quando você vai olhar o livrinho, você vê qual é a linha, né, de interpretação que eles usam para aquele baralho, às vezes não coincide com aquilo que você está estudando, né? Por exemplo, eu vejo bastante tarólogos utilizando o tarô do Osho, que é um bem diferente, né? Eu não tenho ele. Mas ele tem todo um outro jeito de interpretar, que é um pouco diferente da interpretação dos tarôs tradicionais, né? Então, por exemplo, para quem está começando o estudo do tarô agora, esse é um tarô também que
né, eu não recomendaria, né? Eu recomendaria que você comece o seu estudo pelos mais tradicionais e depois passe para esse do Osho, né? Porque ele não tem número, ele não tem naipes, as cartas têm nomes, né? Mas elas se associam, elas têm uma associação direta, vamos dizer assim, com os números e os naipes dos arcanos menores e os números e as figuras dos arcanos maiores. Mas para quem está começando, fica muito difícil fazer essa ligação. E aí, às vezes, esse pode ser um fator determinante na sua escolha, né? De olhar lá a explicação. Então, agora partindo para a 7ª dica, que eu já ia pular e acabei lembrando disso. Uma dica, né, que eu tô falando desde o começo, mas eu resolvi enfatizar ela, que é o quê? Né? É você escolher um tarô, né, que respeite a tradição, né, que respeite a história do tarô. Então, que, né, tenha os conceitos básicos aí dos tarôs tradicionais, pelo menos, né, para ficar mais fácil. Por exemplo, tem alguns tarôs, né, que são baseados também nessa representação do tarô do White, que são muito legais, né? Tem outros tipos de figuras, tem o tarô das deusas, tem o tarô das bruxas, tem vários que são outros tipos de figura, né? Que são desenhos assim mais modernos, aquele tarô das luzes também. Ai, gente, é uns nomes de uns tarôs importados, sim, que eu não lembro do nome em inglês, mas eles são baseados nesse tipo de representação, né, do White, de que as cartas numeradas, elas também têm um desenho, uma figura que representa, né? Então, qualquer tarô desses, tranquilo. Por quê? Porque ele mantém aqueles conceitos básicos tradicionais do tarô, né? Da interpretação das cartas, os naipes, tudo mais, para você poder ter, assim, mais facilidade de se localizar dentro daquele baralho, né? Mesmo que ele seja um desenho mais moderno, né? Um desenho mais elaborado e tal, não tem problema. Por quê? Porque os tarôs né, que respeitam, né, a tradição, vamos dizer assim, qualquer um desses que você aprende com ele, você consegue associar a qualquer outro depois que você quiser, né? Então, por exemplo, eu aprendi com esse aqui, dos gatinhos aqui, né? Eu gostei desse, me identifiquei com esse, ele tem aqui a mesma, né? O mesmo conceito aqui das figuras do White, né? Que é um tarô tradicional, apesar da troca ali da justiça e da força, né? Mas, fora isso, ele é um tarô tradicional. Eu aprendi com esse, tá, né? Então, assim, a figura é um pouquinho diferente, mas a conceituação, a cena, tudo muito parecido com o tradicional. A hora que eu pegar qualquer outro tarô, eu vou conseguir fazer essa associação mais facilmente, né? Porque aí eu sei que a minha referência, que é esse aqui, ela não é tão diferente dos outros que também tem uma base mais tradicional, tá? Por exemplo, esse daqui, que é o tarô egípcio. Ó, esse aqui é o tarô egípcio brasileiro, tá? Ele é de uma editora brasileira, da Mandala Esotérica.
Ele não é dos mais luxuosos, não, ele é simples, mas é um baralho bem bonito, é um tarô bem, assim, bonito, né, com desenhos bem bonitos. Ele tem também esse preceito, né, de ter uma figura nas cartas numéricas, tá? Aqui é um 2 de espadas, né, ó, tá escrito até em português, vocês podem ver. Mas ele tem algumas diferenças, né, do tarô do White, né? Mas, como eu já tenho a referência, né, deste tarô aqui, que não tinha figura nenhuma, para mim é muito mais fácil associar a interpretação desse aqui, né? Apesar de que, deixa eu pegar o 2 de espada aqui do White, só para vocês verem a diferença do desenho. Olha, achei fácil. Ó, vou pegar os dois, ó, pra vocês sentirem aqui. Ó, esse do White aqui, ó, é uma moça sentada, ela tá de costas ali para um lago, uma praia, não sei o que é, mas é alguma coisa que tem muita água atrás. Tem a lua ali em cima, e ela tá com 2 espadas cruzadas no peito e tá com os olhos vendados aqui, ó. Tá vendo? Os olhos vendados, né? Então, aqui, nessa carta, a gente tem uma riqueza maior, né, de símbolos, de cores e tudo mais, para a gente fazer uma interpretação. E essa daqui é um pouquinho diferente, ó, né? Aqui parece uma figura mais masculina, né? Com as espadas empunhadas, mas elas não estão cruzadas no peito, então quer dizer, a pessoa ela não tá naquela posição de defesa, né? Essa figura aqui, ele parece que ele tá muito mais numa posição de espreita, né? Para poder atacar. Ele não está com os olhos vendados, tá vendo? E aqui a gente tem uma lua também, né? Uma representação de uma lua e não tem água, ele tá sobre uma plataforma, parece. Né? Então, assim, esses detalhezinhos, gente, né, que muda de um tarô para o outro, na hora que a gente está fazendo a leitura, tanto para nós quanto para outras pessoas, faz diferença, tá? Por mais que a gente tenha uma referência, né, específica sobre essa carta e essa numeração e tudo mais, quando a gente pega um baralho diferente, a gente vai associar, né, automaticamente aquela primeira referência que a gente tem da carta, mas nós vamos somar as informações que o baralho que a gente escolheu para fazer a leitura tá revelando pra gente, né? Não tem como ignorar isso aqui, certo? Então, é isso, né? Essa questão do respeito às tradições é basicamente para dar esse embasamento, né? Para você sentir um embasamento mais firme, né? Mais firme mesmo, isso aí. Dica 8, última dica então do vídeo, não podia deixar de falar sobre o custo, o preço dos baralhos. Gente, tem baralhos de tudo quanto é preço que a gente possa imaginar, né? Eu já vi baralho que eu amei, achei maravilhoso e tudo mais, que custava cerca de R$ 800 na época, quando eu vi. Porque era em dólar, né? Aí com a conversão tal, dava uns R$ 800 mais ou menos. Então, levar em consideração também o custo, qual o momento de vida que você tá passando, né? Os baralhos mais simples, né? Por exemplo, esse meu aqui, né? O Eterno de toda a vida. Esse daqui é um dos mais simples, gente.
Um dos mais simples. Ele é de papel, papel mesmo. Deixa eu pegar outra carta aqui, porque... Ó, ele é de papel, papelão mesmo, ó. Ele não é aquele... Ele é um papel só... Assim... Tratado, né? Pra dar esse brilho, mas ele é papelão mesmo, ó. Tá vendo? Ó, ele tá até um pouco esbagaçadinho aqui nas laterais, por de tanto embaralhar. Ele já abriu no meio, eu colei todos eles de novo, então assim, com a cola, ele dá um pouquinho mais de firmeza, mas ele é bem simplesinho. Não sei quanto tá custando um baralho desse agora, mas ele não é tão caro, né? Eu acredito que em torno de uns R$ 30, mais ou menos. Aí tem alguns, né? Esse aqui é importado, então eu sei que ele custa um pouquinho mais, né? Esse daqui também é importado, ele é um pouquinho mais caro, mas ele é de papel também, né? Não é aquele de plástico, ele é de papel, não é dos mais caros, né? Esse daqui é um pouquinho mais caro, ele tem um papelzinho mais resistente, ele tem uma laminação mais forte, ó, tá vendo? Que eu ponho na luz ali, aparece, né? Então, gente, assim, tudo vai depender da qualidade do material, a qualidade da impressão, as cores, a editora, se é brasileiro, se é importado, né? Se você vai comprar numa loja de produto esotérico, geralmente é um pouquinho mais caro do que se você for comprar pela internet, por exemplo, né? Na Amazon, enfim, nesses sites aí mais conhecidos de compra, tá? Então, vai muito, né? Assim, do que você quer investir, né? Daquilo que você tem para dispor naquele momento. E não é o valor do tarô, né? Do seu baralho de tarô que vai fazer diferença para sua interpretação, tá? De forma nenhuma. Inclusive, eu tenho um arquivo de um baralho desse do Rider-Waite, né? Que geralmente é o que as pessoas mais usam para aprender, né? Para começar a fazer esse reconhecimento do tarô, né? Começar a fazer as leituras, que é para imprimir. Eu tenho um arquivo em PDF, inclusive a minha ideia é que eu deixe ele disponível para quem quiser baixar e quiser começar a fazer os exercícios. Você imprime em folha sulfite mesmo, recorta as cartas, cola numa cartolina para poder ficar mais fácil de embaralhar, senão ela amassa muito, né? E você pode, né, montar o seu tarô com um baralho impresso, não tem problema nenhum, porque assim, o que vai importar mesmo são as figuras que estão ali, né? E o que vai fazer com que você se conecte, né? É o estilo do desenho, enfim, tudo isso, né? Que a gente já falou antes, tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa, gente, para eu falar para vocês. Mas eu acho que não, eu dei as 8 dicas, né? Algumas não tem muito segredo, né? Não tem muito, assim, dificuldade. Lembrando que, como eu falei no começo, eu vou repetir para dar uma reforçada, que é o seguinte, não tem uma escolha certa ou errada, né? Vai muito daquilo que você se identifica, da proposta que você tem de estudo, né? Nem eu, que eu falei para vocês, eu sigo muito mais essa linha do tarô, do sistema... Oh, meu Deus! Eu sigo muito mais essa linha do sistema simbólico do tarô, né? Porque para mim faz mais sentido, e quando eu comecei também a aplicar, eu vi que fazia também muito sentido, né, para as outras pessoas, tanto quanto fez para mim. Então eu acho que é uma metodologia, um sistema de interpretação muito rico,
né, muito profundo, que a gente consegue trabalhar, né, toda a diversidade aí dos conflitos humanos com ele, né, que a gente não precisa colocar mais nada junto, mas tudo depende, né, de qual é a sua intenção, do seu propósito. Tem um bichinho ali na parede, por isso que eu olhei, gente, porque eu me assustei. Acho que é um gafanhoto. Então, se você já tem essa linha de estudo mais esotérico, mais voltado para esse sistema cabalístico, que trata mais assim dessa questão, né, da evolução espiritual, né, e tudo está relacionado a isso, nada impede de você escolher um tarô que seja mais específico e mais direcionado para esse tipo de interpretação, né? Como o de Tote que eu falei, né, no começo do vídeo. Então, gente, não tem certo e errado, né? Tem aquilo que você se conecta, tem aquilo que faz sentido para você, né? Aquele tipo de baralho que você se identifica, aquele desenho que você gosta, né? Como eu falei, eu gosto dos gatos. Tem gente que gosta do tarô das bruxas. Eu também gosto. Eu só não tenho esse ainda, né? Mas é um baralho muito bonitinho, assim, ele tem uns desenhos muito legais. Então, tudo vai da identificação de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma dúvida ainda, vocês podem deixar aqui no comentário, né? Me siga também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!